Você pode até não se importar com o que acontece a 12 mil quilômetros de distância. Pode achar que a geopolítica é apenas um assunto de jornal. Mas, enquanto você assiste esse vídeo, o preço da sua próxima refeição foi decidido em Washington. O ataque coordenado ao Irã, orquestrado pelos Estados Unidos e Israel, não foi um ato de defesa. Foi um terremoto econômico provocado para salvar a hegemonia de um império que não aceita a multipolaridade. E o Brasil? O Brasil é o solo onde as rachaduras desse terremoto estão aparecendo agora. A anatomia do ataque. A narrativa oficial fala em combater o terrorismo. Mas olhe para o mapa. Quem está cercando quem? O Irã não tem bases militares no México ou no Canadá. São os Estados Unidos que mantêm um anel de aço ao redor de Teherã há décadas. O ataque recente visou a decapitação do Estado iraniano, atingindo centros de comando e lideranças como Alaa Khamenei. Quando o império ataca o coração político de uma nação, ele não quer democracia. Ele quer o vácuo de poder para reinstalar um regime fantoche. Eles não suportam que, desde 1979, o Irã seja dono do seu próprio destino. O que aconteceu no último sábado, ou no último dia da guerra, é a continuação de uma política de agressão que começou em 1953, quando a CIA derrubou Mossadegh para roubar o petróleo iraniano. Hoje, eles tentam o mesmo, mas o mundo mudou. O Estreito de Hormuz. Em resposta à agressão, o Irã exerceu seu legítimo direito de soberania e bloqueou o Estreito de Hormuz. 20% do petróleo mundial passa por esse funil. Washington sabia que isso aconteceria. Eles provocaram o caos para manipular o mercado. E aqui, o Brasil cai na armadilha. Apesar de sermos autossuficientes em extração, a Petrobras, sob influência da lógica neoliberal, ainda opera sob a política de preços internacionais. Se o barril sobe, porque os Estados Unidos decidiram bombardear o Irã, o brasileiro paga a conta. O diesel sobe, o frete explode e a inflação corrói o salário mínimo. Os Estados Unidos exportam guerra e o Brasil importa a fome. A aliança Irã e Coreia do Norte. O que enfurece Washington é o que o Irã não está indefeso, graças a uma parceria estratégica de décadas com a Coreia do Norte. Teherã desenvolveu um arsenal de dissuasão formidável. Pyongyang e Teherã entenderam que, em um mundo dominado por predadores imperiais, a única garantia de sobrevivência é a autonomia tecnológica. Olha, nesse vídeo não estamos passando pano para nenhum tipo de ditadura militar ou ditadura teocrática, mas estamos aqui falando sobre soberania nacional. É isso que temos que tentar entender, que a soberania nacional fica em cima de qualquer parâmetro de invasão e de guerra contra outro país, ainda mais numa guerra que mata civis e crianças. Mas voltando para o tema do vídeo, essa ajuda da Coreia do Norte em motores de combustíveis sólidos, sistemas de guiagem e inteligência permitiu que o Irã resistisse às sanções que destruíram qualquer outra nação. Não é um eixo do mal, como diz a propaganda ocidental, é um eixo de resistências, para não serem asfixiados pelo dólar. Para o Brasil, essa resistência é o que impede uma invasão total que faria o petróleo chegar a um preço impensável. Mas a insistência americana na agressão mantém a ferida econômica global aberta. A sabotagem aos fertilizantes. O Brasil é o celeiro do mundo, mas é um celeiro que depende de chaves estrangeiras. O Irã é um dos nossos maiores fornecedores de ureia, um componente base dos fertilizantes. Ao atacar o Irã e impor sanções ilegais, os Estados Unidos estão indiretamente ou diretamente sabotando a agricultura brasileira. Se o fertilizante iraniano não chega por causa do bloqueio americano, o custo de produção do agricultor brasileiro dobra. E o resultado? O preço da carne, do frango e do leite sobe no supermercado local. O imperialismo americano está literalmente tirando a comida da mesa do trabalhador brasileiro para tentar ajoelhar o povo iraniano. É a guerra contra o consumo popular global. BRICS e o fim da hegemonia do dólar. Por que os Estados Unidos estão tão desesperados? Porque o Irã agora faz parte do lado dos BRICS.
ao lado do Brasil e da China. A China precisa do petróleo iraniano para continuar sendo a maior potência industrial do planeta. Ao agredir o Irã, os Estados Unidos tentam cortar o combustível da China e, de quebra, enfraquecer o bloco que o Brasil integra. Eles lutam para que o petróleo continue sendo vendido apenas em dólares, permitindo que Washington imprima o papel sem lastro para financiar suas guerras. O Brasil, preso nessa teia, sofre as consequências de uma moeda que não controla. A agressão ao Irã é o último esforço do império decadente para impedir que o sul global comece suas próprias moedas e conquiste sua independência financeira. Quanto custa a nossa dependência? No final das contas, as bombas saem de Washington, mas os destroços caem na sua conta bancária. O Irã e a Coreia do Norte mostram que a única saída contra a agressão é a soberania tecnológica e a recusa de serem reféns. O Brasil, no entanto, continua vulnerável, importando a inflação da guerra americana e exportando sua riqueza para sustentar um sistema que mantém subdesenvolvidos. A agressão ao Irã é um crime internacional e um ataque direto à mesa de cada brasileiro. Enquanto não tivermos a coragem de romper com a lógica do império e fortalecer nossa soberania energética, alimentar, dentro dos BRICS, seremos nós a pagar o preço de cada míssil americano disparado. Até quando aceitaremos pagar pela guerra dos Estados Unidos? Pense nisso na próxima vez que for ao mercado.